Olá amigos, vamos falar hoje sobre o javali, a distribuição do javali no mundo. Vai conhecer as subespécies de javali que vão desde a Europa até a Ásia, passando por África, e espero que fique até ao final, porque no final tenho uma surpresa, uma oferta que certamente lhe vai agradar. Olá amigos, eu sou Francisco Charneca, da Hunting Brasil, caçador, formado em Ciências do Ambiente pela Universidade de Évora, curso de Arquitetura Paisagista, Planeamento Biofísico. Sou artista plástico, pintor, escultor e hoje venho-vos falar sobre o javali e a sua distribuição no planeta. O javali é o suídeo selvagem de maior distribuição em toda a Terra. Tem várias designações, em português javali, javardo e outras designações regionais. Espanhol, jabali, guarro, macareno e outras designações regionais. Em catalão, senglar, francês, sanglier. Em italiano, cinghiale. Em inglês, wild boar, ou wild hog. Em alemão, Wildschwein. A fêmea é conhecida por javalina e são animais de grandes dimensões, podendo os machos pesar entre 130 a 250 kg no estado adulto e as fêmeas de 80 a 130 kg. Isto não quer dizer que não aconteça haver alguns animais que ultrapassam estes valores, mas estes são valores médios normais. Medem entre 1,25 m a 1,80 m de comprimento e podem alcançar uma altura no garrote de cerca de 1 metro. Os machos são maiores que as fêmeas, o corpo de javali é robusto, estreito, com as patas relativamente curtas, com o garrote mais alto do que os quadris traseiros, uma cabeça grande, triangular, olhos pequenos, e quando cruzado com porcos domésticos, dá animais com características fenotípicas próximas do javali, e à medida que esses cruzamentos vão acontecendo, vão perdendo cada vez mais as características de javali, aproximando-se mais do porco doméstico. Tem uma pele, tem uma pelagem escura, de castanho escura a preta. As crias têm a pelagem cor terra com listas negras que lhe dão uma camuflagem que permite um mimetismo extraordinário com o ambiente. À medida que vão crescendo, cerca dos 5 meses perdem as listas e são aquilo que os espanhóis chamam de bermejos, vermelhos, porque ficam com um tom avermelhado. Existem alguns casos excepcionais de javalis que têm pelagem branca, que são os javalis albinos, que ainda que sejam raros, ocorrem na natureza. A cabeça do javali é, portanto, comprida relativamente à proporção do corpo, é provida de 2 enormes caninos, tanto superiores como inferiores, virados para cima, sendo que os de baixo, que são geralmente designados por navalhas, no Brasil por facas também, chegam a ultrapassar os 20 cm de comprimento. São usados como armas nas lutas entre machos e também para se protegerem dos inimigos. O crânio do javali e do porco doméstico apresentam diferenças razoavelmente assinaláveis, uma vez que o javali tem uma cabeça longa e com o chanfro mais ou menos plano, ao passo que o porco doméstico tem um chanfro côncavo e a cabeça mais curta. As orelhas do javali são curtas, viradas para trás, ao passo que, quando existem casos de hibridismo, elas se tornam maiores e inclinadas para a frente. Portanto, como dissemos, o javali é um animal com maior distribuição na Terra inteira, apenas ultrapassado entre os mamíferos pelos ratos. O javali, portanto, existe desde o norte de África e a bacia do Nilo, praticamente toda a Europa, boa parte da Ásia, à exceção de algumas regiões do Nepal e por aí, e também algumas regiões mais congeladas da Sibéria. E também chega às penínsulas da Indochina, ao Japão. Foi introduzido na Nova Zelândia, na Austrália, nos Estados Unidos, na Argentina e agora tem vindo a invadir o Brasil
e umas vezes por invasão, outras por introdução, umas vezes voluntária com o objetivo de produzir carne, dando origem a fugas, outras vezes feita de uma forma não legal para repovoamento mesmo, para destinado à caça. O javali tem como classificação taxonómica Sus scrofa, é a mesma designação do porco doméstico, que é, na prática, uma subespécie do género Sus, da espécie Scrofa, que é o Sus scrofa domésticos. Colin Groves foi um dos cientistas que definiu as subespécies do javali, que variam, conforme os autores, entre 4 e 25. Nós optámos por Colin Groves porque nos parece um critério razoavelmente aceitável e porque ele apresenta animais com base em parâmetros fenotípicos baseados na análise dos crânios. As subespécies ocidentais são pelo menos 6, embora possam ser 8 as subespécies de javali. Apenas 2, o Algira e o Meridionalis, com parâmetros bem definidos. A primeira subespécie deste agrupamento ocidental é o Sus scrofa scrofa. É, de todas as subespécies, aquela que tem maior expansão geográfica. Ela vai desde o norte de Espanha, norte de Itália, França, Alemanha, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Polónia, República Checa e Albânia. Também aparece na Áustria, Suíça, Eslovénia e Eslováquia e, em menor densidade, na Suécia, Noruega, Finlândia e nos Estados Bálticos. Uma outra subespécie é o Sus scrofa meridionalis. Ocorre na Sardenha e na Córcea, embora seja muito discutível a sua origem, admite-se que possa ter sido introduzido e eventualmente ter-se tornado feral. Sus scrofa majori é um javali que ocorre no sul de Itália, havendo alguns autores que admitem a possibilidade deste se tratar de um repovoamento feito do Sus scrofa scrofa com Sus scrofa attila. O Sus scrofa algira é o javali do norte de África, da Tunísia, Argélia e Marrocos. ينفع معهم غير المنادات لتنبيهه قبل أن يصلوا إليه. قوانين متعارف عليها بين القناصة منحت الأمل حياة لهذه المجموعة من الخنازير، الأم وصغارها يمنع قنصهم. Sus scrofa attila é um dos maiores javalis existentes no planeta e seguramente o maior javali da Europa. Existe na Hungria, Ucrânia, Bielorrússia Central, sul da Roménia, Moldávia, Rússia Meridional, em direção ao flanco norte do Cáucaso e na Turquia. A distribuição provavelmente se estende mais a sul até ao delta da Mesopotâmia e o Iraque.
vem a encontrar-se depois com outra subespécie mais a sul, que é o Sus scrofa libicus, mas que veremos mais adiante. O maior exemplar abatido até hoje foi pelo português Fernando Jordão, pesava 350 kg. Os Sus scrofa líbicos é o javali da Líbia, apanha também a parte da Turquia, Síria, Jordânia, Israel, Palestina e Egito. Mas também aparece na Iugoslávia. Foram incluídos na sua área de distribuição, o que sugere que também na Eslovénia, Sérvia, Croácia, Bósnia-Herzegovina e Kosovo aparecem javalis desta subespécie. O Sus scrofa nigripes é um javali que aparece nos flancos das montanhas de Tian Shan, no Quirguistão, e no noroeste da China, região autónoma de Xinjiang. Já foi fotografado também um animal no Irã que parecia ser desta subespécie. Os Sus scrofa beaticus é uma subespécie que foi descrita originalmente ao sul de Espanha, no Couto de Onanha, e que existirá na metade sul da Península Ibérica. É uma questão muito controversa. Entre Portugal e Espanha, muitos caçadores não aceitam e não concordam com a existência destas duas subespécies ibéricas, que são os Sus scrofa beaticus e uma outra variedade que vamos ver a seguir. Este é também conhecido por javali arocho. É um javali de pelagem mais escura, como vamos observar, e geralmente mais pequeno, com uma cabeça proporcionalmente maior em relação à outra espécie, que é o Sus scrofa castilianus. Este javali possui uma pelagem negra, bastante diferente do outro, Castilianus, que é conhecido pelo albar, por ser alvo, branco. Ocupando, portanto, a metade norte da Península Ibérica e vindo a confrontar-se a norte também com o Sus scrofa scrofa, o Sus scrofa castilianus é outra variedade endémica da Península Ibérica. É conhecido também por javali albar, pela sua alvura aparente na pelagem dos animais mais velhos. Note-se que a pelagem é bastante mais clara. E note-se também que há diferenças proporcionais no corpo em relação ao Sus scrofa beaticus. Falamos agora das subespécies orientais. Vamos falar dos Sus scrofa sibíricus. O Sus scrofa sibíricus existe na Mongólia, Transbaikal sul e leste do Lago Baikal. Esta subespécie terá sido introduzida na América do Sul,
que é quem dá origem aos grandes javalis negros que nós observamos por vezes em filmagens na Argentina. A grande corpulência dos javalis sul-americanos foi naturalmente buscá-la a este javali, já que a outra subespécie que deu origem aos povoamentos foi o sus scrofa, mais pequeno. Sus scrofa usuricus é um dos maiores javalis da Terra. Aliás, estes javalis que povoam a Rússia são javalis, todos eles muito corpulentos, indo desde o átila a este usuricus, passando pelo anterior que vimos. Existe no extremo oriente da Rússia, na região da Manchúria, no extremo oriente da China. O javali da Coreia, Sus scrofa coreanus. Existem alguns autores que dizem que este e o Usuricus são a mesma subespécie. Recentemente foi proposta também a sua conclusão numa outra subespécie, com o Mopinensis. O javali do Japão, Sus scrofa leucostimax. Existe nas principais ilhas do Japão, Honshu, Shikoku, Kyushu, Nakadori, Iburijima, Tojima, Kushima e outras ilhas menores. O Sus scrofa ryukyu-yanus é um javali que existe em algumas ilhas do Japão, no cordão de ilhas que vem do Japão até à ilha de Taiwan, onde não existe esta subespécie, já que existe uma específica para lá. Estas populações têm hibridado muito com suínos domésticos e javalis em estado puro já começam a ser muito raros, sendo poucas as centenas de animais ainda com as características da subespécie. Este animal que aqui vemos parece ter algum problema de constituição, algum dente. O dente canino terá eventualmente migrado para dentro da boca e provocado aquela estranhíssima situação. Notem a diferença de coloração da pelagem. Sus scrofa taiwanus. Taiwanus de Taiwan. Outra subespécie que eventualmente poderia ter sido classificada, na qual poderia ter sido incluído o Sus scrofa coreanus, é o Sus scrofa mopinensis, já que é um javali que praticamente ocupa em boa parte áreas comuns. No entanto, parece-nos, numa observação direta, não ser exatamente o mesmo animal. Neste caso aqui, vemos um conjunto de javalis em cativeiro com sinais de bastante hibridismo.
Vemos nas crias negras e outras listadas, sinal de pouca pureza. Subespécies sul-asiáticas. 3 subespécies, nenhuma definida com precisão. Suscrofa davidi, da zona árida do leste do Irã até Gujarat, incluindo o Paquistão e noroeste da Índia, e talvez até para o norte, até o Tajiquistão. Outro javali particularmente interessante é o Sus scrofa cristatus. Cristatus por possuir uma crista. Surge desde o sul do Himalaia até a Índia Central e Leste e até a Indochina, no norte do istmo de Kra. Sus scrofa affinis é o javali do sul da Índia e do Sri Lanka. Subespécie Himalaia. É uma subespécie claramente distinta que eventualmente poderá ser geneticamente contínua com o Sus scrofa cristatus, nos limites norte da sua distribuição na Indochina. Trata-se do Sus scrofa vittatus. Terminamos por hoje. No próximo filme, vamos falar de outros suídeos selvagens e a sua distribuição na América do Sul. Gostou do conteúdo? Espero que sim. Como disse, tenho um presente para você. Na descrição do vídeo, por baixo, você tem um link para poder baixar gratuitamente o e-book que tem todo o conteúdo que vos foi passado neste filme. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, temos muito gosto em acolher e lhe dar alguma resposta. Deixe um comentário, que terei o maior prazer em responder. Um grande abraço, espero que tenha valido a pena. Até à próxima.